Olá, eu sou o pastor João Batista de Castro e eu tenho uma mensagem para você. Quando pensei em falar com vocês nesta oportunidade, eu me lembrei de um episódio interessante na vida de um rico fazendeiro. Aquele homem muito rico, ele estava visitando as suas fazendas de gado, soja, e ele era um dos maiores produtores de pescado em cativeiro. E ele estava passeando por suas terras em uma manhã de primavera, perto da hora do almoço, próximo da casa do colono de origem alemã chamado Hans. Quando chegou à sua humilde casa, ele estava sentado em um banquinho com o almoço sobre os seus joelhos. Primeiro, ele ergueu os olhos para o céu e disse: Senhor, a nossa amizade continua como antes. Depois, reverentemente fechou os olhos, curvou a cabeça e disse: Obrigado, meu Deus, pois o alimento jamais faltou em nossa mesa. Como o Senhor é bom para comigo. Criei meus filhos com o produto desta terra. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. O patrão, contemplando esta cena, pensou: quanta mediocridade! Um prato com arroz, feijão e um pedaço de carne seca, e ele ainda tem a coragem de agradecer a Deus. Quando o velho Hans percebeu que havia chegado alguém, ergueu a cabeça e, vendo que era o senhor daquelas terras, o seu patrão, ele disse: Patrão, esta noite eu tive um sonho. Eu sonhei que o homem mais rico deste vale morreu. Apavorado, o rico latifundiário galopou em direção à casa da fazenda e, visivelmente descontrolado, chamou a esposa e disse: Estou aflito, passando muito mal. Aquele velho disse que o homem mais rico do vale ia morrer esta noite. Por favor, chame o médico. O médico veio e fez um minucioso exame e constatou que estava tudo bem. Pressão arterial, batimento cardíaco, tudo como de um menino, disse o médico. Mas ele continuava inseguro e insistiu com seu médico que pernoitasse na fazenda, dizendo: Eu vou me sentir mais seguro se o senhor ficar aqui comigo. A noite foi longa, mas lá para as 6 da manhã estavam todos à mesa, comendo uma deliciosa coalhada, aipim cozido com aquela manteiguinha escorrendo pelo aipim, derretida sobre o aipim, leite de primeira e um delicioso café torrado na fazenda. Ouviu-se então o tropel de cavalo e, apeando do cavalo, o capataz, muito aflito, disse: Patrão, patrão, o velho Hans morreu. Ele ficou em silêncio e balbuciou de si para consigo: O velho Hans era rico e eu não sabia. Lucas, capítulo 12, versículo 20 e 21, diz assim: Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Na parábola, Jesus descreve um homem cujo campo produziu com abundância. E o dono do campo razoava de si para consigo: Não tenho onde recolher tanta abundância de víveres. Pensando somente em si mesmo, ele decidiu: Já sei, vou derrubar os meus celeiros, velhos e pequenos,
construir outros maiores, para recolher todos os meus bens. E então eu direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Agora, alma, come, bebe e curte a vida, pois tens em depósito muitos bens. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Louco, insensato, tolo, esta noite te pedirão a tua alma. Pedirão, provavelmente, anjos, agentes de Deus. E o que tens preparado, para quem será? Por isso, a segunda seção da parábola ensina a maneira sábia de encarar a vida em contraste com a maneira louca do nosso personagem. Ansiedade, futilidade, é pecado, porque, em primeiro lugar, Deus valoriza a vida mais do que as coisas que a sustentam. Lucas 4:4 está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Em segundo lugar, o Deus onipotente garante que a nossa preocupação não pode cuidar. Filipenses 4:6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Orar e não se preocupar. Em terceiro lugar, Deus nos tem mais amor do que qualquer outro objeto do seu cuidado. Lucas 12:27 diz assim: considere os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Romanos 8:32 diz assim: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? O nosso personagem só pensava em si mesmo. Seu egoísmo não permitia que olhasse para outros, suas necessidades, mas em ter mais e mais e sempre mais. Lucas 12:21 diz assim: aquele que para si ajunta tesouros, não é rico para com Deus. O sábio conselho divino é: pensai nas coisas que são de cima. Colossenses 3:1-4 diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. O velho Hans estava ligado nas coisas que são de cima. E você, como está a sua comunhão com Deus? Você está ligado nas coisas que são de cima ou nas coisas que são da terra? Como você vê os materiais? Eles são o seu foco maior? Por vezes estamos ligados apenas nas coisas deste mundo e nos esquecemos que o melhor está lá em cima. Organizei uma igreja no município de Magé, no bairro chamado Vila Inca. Um dia antes do culto, estava olhando o terreno da igreja e lá havia muitas goiabeiras. Os porcos estavam comendo as goiabas que haviam caído.
goiabas podres que caíram. Mas, ao transitar embaixo das goiabeiras, goiabas suculentas e bem maduras estavam logo acima das suas orelhas e eles nem percebiam. Pensei, às vezes nos contentamos com as pequenas coisas deste mundo e nos esquecemos das melhores que estão logo acima. Basta levantar o nosso olhar. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós ousamos chegar ao teu trono de graças e o fazemos em nome de Jesus, suplicando-te, ó Deus, que aqueles que estão ao alcance deste vídeo possam refletir e pensar nas coisas que são de cima e não nas que estão da terra. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.